mais estilo. Oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Você é gago ou tem um filho que está gaguejando, conhece alguém que sofre preconceito, né? Principalmente na época escolar. Nós vamos falar sobre isso, saber se a gagueira é para a vida toda, se tem tratamento. A Joana vai nos falar tudo sobre isso. Bom dia. Bom dia. Vamos começar. O que é a gagueira? Então, a gagueira seria assim, um distúrbio da comunicação, onde o fluxo da fala ele é interrompido por repetições, prolongamentos, vamos colocar assim, de sílabas, tá? E esses prolongamentos, essas repetições, elas podem vir acompanhadas de algum movimento incomum de face, de corpo, que vai refletir no esforço para falar. Porque se a gente for pensar, nós que não gaguejamos, quando nós falamos, a nossa fala ela sai com facilidade, com suavidade e a gente não apresenta atenção em nenhuma parte da palavra, em sílaba, em sons. Então, para o gago, o falar é algo muito trabalhoso, porque no cérebro dele ele não consegue sinalizar o término de um som para o próximo. Então, vamos imaginar uma palavra pato. Ele até consegue falar a palavra pato. Ele vai falar pá, aí a palavra trava ou sai o to. Então, nesse tempo aí, essa sílaba que ficou presa, ele vai ter que mandar um comando para o cérebro dele para ele poder prosseguir na palavra que ele estava querendo falar, que é o pato. Então, aí isso leva tempo. Esse intervalo, por isso que ele para, isso mesmo. E volta. E isso leva tempo. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem o quê? Completam para o gago, ou ele responde para o gago, porque ninguém tem a paciência de esperar ele produzir aquela palavra, porque demora muito. Joana, quando que começa a gagueira? Na infância? Porque tem uma fase da criança, quem tem filho sabe disso, que eles gaguejam. Isso mesmo. E aí? Então, realmente começa lá naquela faixa etária de 2 a 6 anos, quando a criança está começando a aprender a falar. Só que do jeito que ela apareceu, essa gagueira ela tem que sumir de 6 a 10 semanas. Então, isso equivale a 2 meses e 2 semanas. Então, ela some espontaneamente. Se essa criança, essa gagueira não sumir, então, o ideal seria, vamos imaginar assim, que surgiu a gagueira, procurar um fonoaudiólogo para ele poder orientar essa família se as atitudes que ele está tomando naquele momento estão corretas ou não. Porque neste momento a gente não considera como gagueira, a gente considera como disfluência, porque as características da fala são um pouco diferentes de quem gagueja. A criança vai estar repetindo a palavra inteira, ela não vai ter evidência de tensão vocal, a respiração não vai estar alterada. Então, do jeito que ela apareceu, ela vai desaparecer. Só que temos alguns casos de criança que tem 3 anos que apresenta muita tensão. Então, quem está escutando a gente, agora que tem alguma criança nessa faixa etária, então o ideal seria o quê? Procurar uma fonoaudióloga, ou um fonoaudiólogo, né? Para ele poder fazer uma avaliação e aí ele orientar que caminho nós vamos poder estar tomando com aquela criança. Às vezes a gente precisa até colocar em terapia para poder amenizar. Porque se eu começar a intervir da infância, ele não vai virar uma gagueira. Entendeu? Então, tem cura, então. Sim, porque daí como assim, ela não é uma gagueira ainda, ela é uma disfluência, então ela não vai virar uma gagueira. Então o sucesso, vamos colocar terapêutico, vai ser melhor do que um adulto. Tá. Mas tem tratamento para o adulto. Tem tratamento para adulto, sempre. Para o adolescente e para o adulto. Em qualquer momento que vamos colocar, porque às vezes o adulto hoje não teve essa oportunidade lá quando, né, adolescente, quando na infância. Então hoje ele pode procurar um fonoaudiólogo que vai estar melhorando, que o tratamento nosso vai ser o quê? Produzir fluência, que é falar sem gaguejar. Então a gente tem algumas técnicas que a gente pode estar melhorando essa fluência dessa pessoa. Interessante. Tem algum problema nas cordas vocais? O gago tem algum problema ou é realmente só essa disfunção? Então, realmente ele não tem problema nenhum na corda vocal, porque assim, qual que seria a causa da gagueira? Antigamente a gente achava que a causa da gagueira seria puramente emocional. Então, as pesquisas têm nos mostrado que não é só isso. Então, hoje a gente acredita assim, numa causa multifatorial, são vários fatores. A herança genética, que 60% dos pacientes gagos, eles têm alguém na família com gagueira. Características neurobiológicas, então existem hoje exames de imagem dos gagos, dos pacientes gagos, que mostram que tem algumas áreas do cérebro dele que é diferente da pessoa que não gagueja. Então, daí temos aspectos linguísticos, sociais, o emocional também. Tem uma série de fatores que desencadeiam a gagueira. Olha só, Joana, o Carlos Alexandre de Freitas Corrêa fez uma pergunta para você lá na rua. Vamos ver. Por que o gago não gagueja quando canta? Então, Carlos, é o seguinte, porque assim, a fala e o canto, elas ocupam assim,
elas têm caminhos diferentes, totalmente diferentes no nosso cérebro. Quando eu vou falar, então no caso da gagueira, o que acontece? Ela altera o tempo de processamento dos sons da fala na gagueira. No canto, a curva melódica vai estar pronta, o cérebro ele não vai ter que falar. Ele vai apenas o quê? Repetir. Então por isso que eu não gaguejo quando eu canto, quando eu rezo, quando eu conto números, falo dias da semana. Então são coisas diferentes, então é por isso que ele não gagueja. Olha que interessante, não sabia disso. Joana, para finalizar, tem algum exercíciozinho que a pessoa pode fazer em casa? Então, é muito complicado, assim, porque não existe uma receita de bolo, né? Que cada paciente é um paciente, mas assim, a gente pode dar uma dica assim, a pessoa que gagueja muito, ela pode diminuir a velocidade de fala dela, que daí ela vai ter um pouco mais de fluência. Porque se a gente for pensar, o gago, ele não é gago o dia inteiro. Ele tem momentos de fluência, só que ele dá mais importância para aqueles momentos onde ele gagueja do que aqueles outros momentos que ele fala sem gaguejar. Então eu acho assim, sempre procurar um fonoaudiólogo, porque ele vai estar, através da avaliação dele, ele vai estar fazendo um planejamento terapêutico para que a gente obtenha esta fluência, né? Porque hoje a gente tem uma fala muito desfluente, muito gaga, então com a terapia isso vai dar uma melhorada nessa gagueira. Bom, você que está assistindo, siga o conselho da Joana. Procure um fonoaudiólogo, que ninguém quer gaguejar, né? É uma situação meio complicada. E agora a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outros programas? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.